neste momento a gente vai, nós vamos desligar os nossos problemas, trazer o nosso pensamento, nos harmonizarmos com a espiritualidade, para que essa pequena reunião que for passado, ensinado para nós, que está a cargo da nossa companheira Silene, que ela nos traga uma reflexão para que nós possamos levar conosco para os nossos lares, para refletirmos sobre os mandamentos, sobre a paz, sobre o que Jesus veio trazer para nós nesses momentos turbulentos, com tantas coisas tristes acontecendo, mas nós temos que levar o nosso pensamento ao Pai e colocar nas mãos do Senhor, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de tudo. Então nós entregamos tudo a Ele, que seja feita a vontade segundo nosso Pai Criador. Oramos nesse instante por essas famílias enlutadas, que elas recebam o conforto da nossa Mãezinha Maria Santíssima, aliviando as suas dores. Claro que essa dor vai acompanhar por muito tempo, mas aquele que volta o pensamento a Deus, que se liga no depois da morte, sabemos que a morte ela não existe, apenas a morte do corpo. Nós oramos por esses pais, por esses familiares, que eles recebam da espiritualidade amiga todo apoio para que eles possam continuar seus corações sem revolta, com resignação, obedecendo à vontade do Pai. E para aqueles que forem, que eles sejam acolhidos pelos nossos mentores amados, pelos seus anjos guardiões. Oramos também pelos algozes, que eles também sejam amparados, Senhor, porque eles também são nossos irmãos, trilhando o caminho errado, mas são nossos irmãos. E nós temos fé no Pai, em Jesus, que um dia eles também vão trilhar o caminho da verdade, do amor e da resignação, do amor ao próximo. Então, assim sendo, nós agradecemos a Deus, a Jesus e a esses mentores amigos desta casa que nos amparam, dando a Silene toda a disponibilidade para que ela possa passar algo para que aliviar nossos corações, nossas mentes. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz se faça presente em nossos corações. Que assim seja. Boa tarde a todos. É com alegria que a gente está mais uma quarta-feira juntos. Hoje nós escolhemos um capítulo do livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, a médium, né? E o espírita Leon Tolstói. Esse livro é maravilhoso, muito bom. É um livro que conta histórias da época em que o cristianismo ainda não, principalmente na Rússia, não se via nada disso, né? Ele conta histórias de lá, maravilhosas. Mas ele faz um estudo do Evangelho, de Leon Tolstói, no capítulo 5 desse livro, sobre o discípulo anônimo. Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 38, diz o seguinte: quem receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Respondeu-lhe João, dizendo: mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue
e do proibimos. E disse Jesus: não lhe o proibais, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra mim, vós, é por vós. E em João, nós vimos aqui no capítulo 21, versículo 25, muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo, desculpe, poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Então ele está dizendo aqui que o que eles escolheram, colocaram no Evangelho mesmo, João, diz que tinha muitas outras coisas, né, que teria que ser escritas, e os livros seriam um número descomunal que nem caberia em outros lugares. Mas esse capítulo aqui do discípulo anônimo, onde é mencionado em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 39, ele fala desse discípulo, né, o discípulo anônimo. Diz que ele comenta que toda vez que Jesus estava conversando, contando as suas histórias, havia um rapaz jovem, vestido com uma túnica azul e um manto marrom, cabelos negros, compridos, barba espessa, também comprida, muito limpo, muito bonito, com olhos esverdeados, acinzentados, com uma expressão calma, tranquila. Aí ele comenta lá, poderia ser, ninguém conversava com ele, não se sabe de onde ele é, podia ser fenício, podia ser judeu, podia ser grego, podia ser sírio. Ele disse que não se conhecia, ele era simplesmente um que adorava Jesus. E quando Jesus aparecia com os apóstolos para pregar, ele tirava de uma bolsa que ele tinha embaixo desse manto marrom, e nessa bolsa tinha 2 rolinhos de madeira e vários papiros, negócio de papel, né, que daquela época era assim. Então, uns papiros que ele encostava num lado e no outro, e se podia escrever tudo o que Jesus ensinava, não perdia nada. Ele com as tintas dele lá, meio longinho assim da multidão, e o Senhor, tudo que o Senhor falava, ele escrevia. Escrevia, e quando ele chegava no seu quartinho humilde, ele lia, relia, pensava, raciocinava a respeito. Então ele tinha assim uma enorme satisfação e preocupação de estudar o Evangelho. E então, um belo dia, ele viu Jesus o dia inteiro curando leprosos, cegos, coxos, endemoniados, tudo. Ele viu o Senhor curando, e ele escrevendo tudo. Quando Jesus estava quase terminando, ele tinha acabado de curar uma mulher hemorroíça, tinha muita gente lá. Ele viu se aproximar um chefe de sinagoga, de nome Jairo, está no Evangelho. E esse chefe se ajoelhou na frente do mestre e pediu para que o mestre pudesse ir até a casa dele, para que curasse a filha dele de 12 anos, que teve uma febre alta e estava morrendo. E Jesus, naquele instante, se movimentando,
chegou, foi meio que empurrado indo na direção do rapaz e o manto de Jesus roçou o rosto do rapaz. 2 lágrimas brilharam nos seus olhos. Ele olhou para cima, Jesus olhou para ele assim, não falaram nada, Jesus não falou uma palavra. E ele, assim, olhando, né, Jesus olhando para ele, aquela emoção, foram segundos, mas de uma emoção intensa. Ele seguiu Jesus, escreveu tudo o que aconteceu, né, naquele viu, porque ele não ficou dentro da casa de Jairo, mas viu tudo fora, escreveu os comentários que tinha acontecido. E à noite, no seu quartinho, ele pegou e leu, como ele fazia sempre, né? E escrevia, e muitas vezes ele até colocava assim mais fácil de compreensão, né, naquilo que ele escrevia, passava limpo e enrolava. É interessante porque daí ele tinha que desenrolar para poder enxergar e ler o que estava escrito lá, um tipo de, né, de caderno, vamos falar assim, daquela época. Bom, passaram-se os anos e num determinado momento Jesus ia passar por um lugar, ele sabia que ele ia passar por ali, mas começou a ficar muito tarde, naquele lugar só tinha endemoniado e ele ali esperando. De repente, era mais ou menos meio-dia, a hora 10, se eu não me engano, ele fala aqui. E de repente tinha um estrebuchando no chão, gritando, né, cansado, todo mundo reclamando porque Jesus não aparecia. Naturalmente ele estava em outro ponto, né, auxiliando, porque ele não perdia tempo. E aí esse rapaz começou a pensar no Evangelho de Cristo, pensar em Deus, começou a ter uma sensação esquisita dentro dele, um impulso, né, de amor assim, de poder auxiliar. Chegou perto do rapaz que estava lá estrebuchando no chão e falou assim, vou até ler, gente, porque é lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se eu... Em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te desse homem e vai em paz. Diz que ele deu uma estribuchada assim no chão, conta Leon Tolstói. Essas histórias todas estão gravadas nos livros do plano espiritual. E aí no fim, o rapaz levanta, se senta, meio esquisito assim, né, admirado do que estava acontecendo, levantou lúcido, e aí naturalmente os outros fizeram. Eu sei que ele passou o tempo todo curando os endemoniados, só tinha endemoniados ali. Aí, por uma questão, não se sabe do que, passou João por ali. E quando viu que ele estava curando, foi lá e falou, mas você não pertence aos 12, à nossa casa. Então, você, né, você não tem autorização para curar em nome de Jesus. E ele pediu desculpas, né, assim, humildemente, o rapaz do manto marrom, pediu desculpas e parou de auxiliar. Já tinha curado todo mundo que estava lá, né? E foi aí que João foi lá falar com Jesus. Falou com Jesus. E aí que Jesus fala, mas se não é contra nós, né? E está fazendo bem, deixa que ele faça. Quantas pessoas assim, que sem a gente conhecer, que creem no Evangelho, né? E podem auxiliar a todos. Eu sei que no final das contas ele continuou assim, e quando Jesus foi crucificado, ele estava lá com papiro, escreveu tudo, entre lágrimas e choros, chegou no seu cantinho à noite,
olhou, releu tudo o que tinha acontecido, chorando, chorando, inchado de chorar, até que ele adormeceu naquela situação. E ele sonhou com Jesus. Sonhou que Jesus tinha vindo, colocou as mãos na sua cabeça, levemente, e falou com ele assim: meu rapaz, eu quero te agradecer. E já que você tem tanto conhecimento do Evangelho, eu quero pedir a você, não se preocupe em ensinar o Evangelho aos velhos. Esses daí vão procurar entender o Evangelho, mas ensina-os aos jovens, para que eles possam transformar o pensamento da humanidade. É isso que eu mais quero e tenho pressa que isso aconteça. E foi assim que esse jovem, quando acordou, lembrou do sonho, ele começou a estudar o Evangelho e colocá-lo numa forma de versos que pudessem fazer entender aos jovens, né, de uma forma assim de estimular o conhecimento do Evangelho, que são as leis divinas, né? Então aí o nosso querido companheiro aqui, o Leon Tolstói, copiou um sobre o Sermão da Montanha, que fala assim: não entesoureis, meus irmãos, para vós os efêmeros tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mais meritório será para vós, irmãos meus, adquirir os tesouros do céu: amor, a fé, a esperança, a bondade, a paciência, a justiça, o dever, a moral e o nobre labor de todos os dias. Porque esses bens, que são verdadeiros, eternos, não os consome a ferrugem, nem os roem as traças daninhas do mal. Esses são bens muito vossos, que convosco irão para as vidas celestes, bens que os ladrões não desenterram nem roubam. Não entesoureis, meus irmãos, para vós os efêmeros tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, porque onde se guardam, jovens irmãos, estes tesouros, aí também estará ansioso e inquieto o coração. Tem vários aqui que ele coloca, bonitos. Vede, irmãozinhos, ele chamava os rapazes de irmãozinhos, as avezinhas que voam no ar. Meditai neste exemplo. Elas não semeiam, não cegam, não acumulam em celeiros, e todavia vosso Pai poderoso, que vive nos céus, as veste, as sustenta com lindas plumagens, com alimento diário e água pura das fontes. E se com elas assim mesmo procede esse Pai caridoso, convosco melhor o fará. Certamente, porventura, não sois diante dele muito mais do que elas, do que as aves? Então, meus amigos, esse rapaz fazia assim, cópias dessas leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, juntava um grupo de jovens e permanecia com eles. Quando tinha alguns que sabiam ler, que formavam um grupo de jovens e já estavam unidos, né, no mesmo ideal comum, aí o que acontece? Ele deixava os papiros novos ali, indicava um que fosse substituído e ele ia para outra cidade. Olha que coisa bonita!
Quando ele estava de cabelos bem branquinhos, velhinho, né? Ele vai para Jerusalém, ele estava em Jerusalém. E aí ele sonha novamente com Jesus e Jesus agradece a ele o amor que ele tinha distribuído para as pessoas. Trazendo nos dias de hoje, existem muitos, a gente conhece Divaldo, conhece Chico, conhece a irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, e tem outros tantos aí. Mas a nossa casa teve uma pessoa, um casal, um paizinho, uma mãezinha, que trouxeram para nós o Evangelho. A gente pode falar assim, as cidades vizinhas conheciam-no, mas o mundo não ficou conhecendo. Ele era um anônimo, não é? Mas quantas pessoas ele não trouxe esperança, fé? É isso que Jesus pediu para o moço do manto marrom. Esperança, a fé, a benevolência, a caridade pura, né? O perdão. Então veja só, quem de nós aqui, que estamos aqui, não tem que agradecer ao seu a oportunidade de conhecer o Evangelho, né? Tem gente que fala, eu não conheci, não tive, que a Ana mesmo, pouco teve, acho que não teve, assim, uma ligação com ela, mas chegou aqui na casa, assim, foi um irmão que trouxe. Então, até hoje, essa casa aqui, ela é um porto seguro. Pelo menos para mim para minha família também. Então, quem que foi um anônimo que construiu isso aqui? Né? Um grupo de homens com um ideal de auxílio ao próximo, que incentivou. Um que tinha um pouquinho de dinheiro, pediu emprestado para outro, se juntou com um grupo, compraram terreno aqui e construíram um lar infantil. Aí vem seu Hugo, né, trabalhar no lar infantil, e ele faz assim, nós precisamos montar um centro espírita, porque o seu Cine era espírita, tinha vários outros companheiros também de ideal, do começo, né, os Pisaia, foi outros tantos, que eu não consegui conhecer, só o Serafim Rupo, que eu conheci com a Francisquinha. Então eles formaram um grupo, fizeram uma casinha simples, um quarto simples ali na frente, e formaram, acho que era até de madeira, e formaram então um grupo, o Centro Espírita Allan Kardec de Candomblé. Agora vocês imaginem isso. Naquela época, que ano que foi que eles fundaram? Você lembra? 53? Então, naquela época, imagina o que pensavam do Espiritismo. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com um espírito que falou assim para mim. Eu era católico, muito católico, e até nunca pensei, né, não tinha ideia do Espiritismo, de ser acolhido numa casa espírita. Olha que coisa interessante, porque ele pensava, ele era uma pessoa muito boa e tinha desencarnado, mas ele pertencia, a gente sabe, né, pertencia à Igreja Católica. Então ele estava mais ou menos assim, perturbado por causa da desencarnação, que a gente fica, né, com perturbação, sai de uma vibração e vai para outra, né, de uma faixa vibratória e vai para outra assim de repente, e aí então ele falou assim, eu sou muito grato a Deus, não tive nunca nada contra as outras religiões, olha que coisa bonita, né? E eu agradeço, porque eu vim despertar aqui, entender aqui. E aí viu uma pessoa conhecida, tal, que ia levá-lo, né? Não precisava nem fazer
nem deitar, nem estar. Estava tão calmo, tão tranquilo, agradecendo a Deus a oportunidade de entender que a vida continua. Naturalmente ele ia ter um aprendizado, né? Vai ter, né, um aprendizado, ele vai passar por vamos dizer assim, um estudo para conhecer, para relembrar também de outras vezes, outras jornadas na Terra. Então a gente vê que se a gente seguir o Evangelho, não importa a religião, mas se o Evangelho penetrar o nosso coração, a ponto de fazer a nossa mudança moral, desculpe, a gente vai ver que tudo na vida tem um porquê e vai entender esse porquê. A gente vai procurar as respostas para as nossas perguntas. Isso é lúcido. Porque o Evangelho ele tem que ser raciocinado. Tem que passar pelo crivo da razão. Tem que entender. Por que na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, nasce perfeito e o outro irmão nasceu com todas as dificuldades, com o corpo defeituoso, sem poder ganhar o seu pão de cada dia? Por quê? Se eu não tiver a resposta correta, que passe pelo meu raciocínio e eu entenda, eu vou achar que Deus é injusto. Mas um dos atributos de Deus, que não pode ser metadinha, mais ou menos, porque para ser Deus tem que ter todos os atributos no infinito. Ninguém mais, né, podendo contrabalançar com ele. Foi ele que criou, e um deles é a justiça. Como é que eu vou achar que Deus é justo se eu não entender a lei divina? A lei da reencarnação, né? Por que uns nascem inteligentes, gênios, né? E o outro burrinho, não é? Às vezes nasce lá num lugar onde não tem assim, ninguém que possa auxiliá-lo. Ele se torna um mestre, um cientista, um belo um músico exímio, fazendo partes de orquestras maravilhosas. Por quê? Não é? Então a doutrina nos dá todas as explicações a respeito de tudo, de tudo. Por isso que a gente tem que estudar e entender. O primeiro caminho, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de cabeceira que a gente tem que ter em casa. Mas o maior caminho mesmo para estudar a doutrina profundamente é o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo dos Espíritos. Mas o Evangelho é do dia a dia. É do dia a dia. É o processo de força moral para todas as vicissitudes da vida. Vicissitudes quer dizer todos os momentos em que nós somos testados. Eu brinco com vocês e falo assim: a gente passa bem 5 anos pagando tudo bonitinho e tal, de repente vem uma cacetada. Se eu tiver o Evangelho, se eu acreditar que a vida continua, se eu tiver fé em Deus, eu vou ultrapassar esses momentos. Vou aprender a fortalecer-me nesses momentos. Quando a gente começa a estudar as leis divinas, a gente fala assim: nossa, Deus é perfeito, tinha que ser assim. Então eu aconselho a todos. Nós temos vários estudos de grupo em grupo. É bom estudar em grupo, é uma delícia, porque um coloca o que entendeu, o outro coloca também o que entendeu, e a gente vai conversando e a gente se entende. Fala: puxa, eu quantas vezes já raciocinei e falei: nossa, não tinha pensado nesse ponto, essa situação, nesse ponto. Então eu aconselho, nós temos um estudo aos sábados,
às 15 para as 3, começa aqui na salinha do passe, até às 15 para as 4, o estudo. Depois a gente faz o passe, inclusive o pessoal que vem buscar sacolas de comida, né, de verdura. Tem estudo também terça-feira à noite. Onde é que está? 7 horas. 7 horas, 19 horas às 8, estão estudando os livros de André Luiz. Vocês estão estudando? Segunda-feira também, se lembra? Começar a estudar o Evangelho, segunda-feira agora. Que horas? 7? 8 horas. 8 horas? 8, né? Terça-feira, né? Não, as meninas começaram segunda-feira agora começaram a estudar o Evangelho. Então, às 8 horas da noite estudaram o Evangelho. Estão estudando o Evangelho e começaram agora. É um convite. Eu acho que o próximo livro que nós vamos estudar ao sábado, nós estamos terminando a Gênesis, vai ser novamente o livro dos Espíritos. Bom, aqui fica o nosso conselho. Foi tudo baseado no Evangelho, nossa conversa de hoje. Vamos fazer um esforço danado para a gente ser considerado um discípulo de Jesus anônimo, tá? Não precisa religião, precisa o quê? Ter no coração a empatia, o desejo de que o outro seja feliz, né? Fazer oração. Oração não precisa ser por 6 Pai Nosso, 400 Ave Maria, não. Oração é uma conversa com Deus que sai profundamente dentro. Ele conhece tudo, mas a gente tem que fazer a catarse, não é? Então que Deus nos abençoe, que a gente seja assim otimista, ninguém morre, a vida continua, Deus sempre vai nos dar a oportunidade. Você pode ter feito coisas erradas, mas é a nossa consciência que está cobrando. Deus não cobra nada, Deus nos dá uma educação educativa, a causa e efeito de Deus, né? A lei de causa e efeito. O que ele faz? Ele nos dá uma nova etapa de vida no material, tá? Esquecimento do passado, né? E que a gente possa, entre nós todos que vivemos juntos, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, às vezes na mesma família, oportunidades de resgate, de compreensão, de perdão, de harmonia, que é isso, para isso que nós viemos, para nos harmonizarmos com todos à nossa volta, fazer o bem. A moeda divina é o bem. Muita paz a todos. Eu convido os companheiros médiuns passistas para a Câmara de Paz. Então vamos todos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente agradecendo a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, recebendo, né, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Permita, Pai, que nós possamos gravar em nossa mente esses ensinamentos que aqui hoje nós recebemos, mas que nós os coloquemos em prática. Que nós possamos primeiramente praticar em nossos lares, com os familiares, e depois com os outros, né, que nós tivermos contato. Pedimos a Deus que possa abençoar a todos aqui, encarnados e desencarnados, a todos os trabalhadores aqui desta casa, todos os grupos de estudos, e nós pedimos também pelos nossos familiares, que nós possamos levar essas boas energias, essas boas vibrações para todos eles. Nós rogamos, Senhor, neste momento, que nos fortaleça, para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades com bastante fé e resignação, que nós saibamos aproveitar esses momentos para aprender. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas doentes, tanto do corpo como do espírito, a todos aqueles que não têm um lar, um teto sobre a cabeça. Pedimos pelo nosso país, pedimos pelo nosso planeta. Pedimos, Senhor,
por aqueles países que estão sempre em guerra, que eles possam lembrar de Jesus e colocar um ponto final nessas guerras. Abençoe, Pai amado, a todos nós, que nós possamos ter uma semana tranquila, equilibrada, com bastante paz e amor no coração. Que assim seja.